E agora, nós temos a conversa com a Filipa da Face Verde e estamos a falar como nós protegermos o nosso meio ambiente, não é verdade? Sim. Então, pequenas mudanças que podem se tornar em grandes mudanças. Mudança em que estamos a proteger, então, o nosso planeta. Exatamente. Então, quais são estas mudanças que é possível e está nas nossas mãos fazer? Então, a primeira, como eu já falei, não é? Realmente a primeira coisa que nós temos que fazer é, no fundo, abolir a tudo que é descartável. Pronto, tentar realmente que tudo que é descartável, por exemplo, nas festas, porque não ter copos de vidro, aqueles que temos em casa, em vez de estarmos a comprar os copos de plástico. Eu percebo que seja mais fácil, porque depois é só reciclar, mas, de facto, seria muito mais útil se nós utilizássemos os nossos próprios copos ou então, porque não, copos de papel, que já existe. Sim, também já existe. Exatamente. E que mais? Os sacos, As palhinhas. as palhinhas, que também são muito importantes. Claro que as crianças adoram palhinhas, mas por que não comprar uma destas palhinhas e é uma palhinha que dá para a vida toda, por exemplo. Em vez de estarmos sempre, por exemplo, uma criança bebe um sumo de laranja em 2 minutos e a palhinha vai para o lixo. Não é? Por que não comprar uma palhinha de metal? Existem agora imensas, metal, vidro, e mesmo, por exemplo, para as pessoas já mais velhas, do que as crianças, claro, nas suas bebidas, nos seus cocktails, porque não? Uma destas de bambu, que também fica muito bonito, que é assim, tipo madeira, porque estas de inox eu percebo que sejam um bocadinho mais esquisito ter, mas umas de bambu fica tão bem num cocktail. É verdade. Sim. Então, substituindo as garrafas, temos assim um copo. Exatamente, também o copo, por exemplo, é muito útil, por exemplo, para bebidas quentes ou bebidas frias também, em vez de estarmos sempre a utilizar copos de plástico descartáveis também. Então, andar sempre com a sua garrafinha atrás. Claro, sempre. Que não seja de plástico. E que mais? Que mais substituições são possíveis de serem feitas? Assim, algumas coisas, por exemplo, no caso na cozinha, tentar que todos os produtos que nós tenhamos de limpeza, eu não trouxe aqui nenhuma escova de limpeza, que sejam produtos naturais. Por exemplo, são cerdas, são naturais. O que é que acontece? Estas cerdas vão-se automaticamente compostar, biodegradar. Enquanto, por exemplo, a nossa esponja tradicional é plástico. Tem poliéster, não é? Por isso é plástico, ou seja, ela vai ficar, nós vamos deitá-la fora, não a vemos mais nós, mas ela vai estar no planeta mais de 100 anos. São coisas que nem nos passa pela cabeça. Exatamente. A mesma coisa, por exemplo, aqui neste BizWrap, que funciona um bocadinho como a película aderente de plástico, que nós muitas vezes utilizamos, até quando colocamos alguma coisa a marinar, por exemplo, e colocamos a película e depois deitámos-la fora. Nunca mais a vamos utilizar, não a reutilizamos. O BizWrap dá à volta de 2 anos, depende também da utilização, como é óbvio, e funciona de igual forma. Nós podemos fazer isto, ela, como é com cera de abelha, aquece com a mão e fica embrulhado. Olha, que prático. E depois é lavar. Depois é lavar em água fria sempre. Nunca pode ser em água quente. Sim. Não é? Porque isto, no fundo, é como se fosse mel. Por isso, não convém lavar em água fria. Por exemplo, para tapar meia meloa, a fruta, o abacate. Deixar a película aderente de parte. Exatamente, e utilizar esta. Ok. E que mais? No meu caso, por exemplo, eu deixei de utilizar em casa o rolo de cozinha e utilizo estes bocadinhos de tecido, não é? Que são orgânicos, de algodão orgânico, e funciona da mesma forma, só que depois eu lavo. Em vez de deitar fora, não é? Porque é papel, não é? E nós deitamos fora, eu vou lavando. Ah, muito bem. Sim. Pronto. Depois, atentos lá em casa. Depois outra coisa que eu acabei por fazer, porque assim, todos os detergentes que eu utilizo, a maior parte deles, eu compro a granel. Tenho essa facilidade, vou a uma loja e compro a granel. Mas tive sempre muita dificuldade com o detergente da máquina da louça. Pronto, porque independentemente de ser orgânico ou não,
vem sempre com aquela peliculazinha de plástico a envolver. Então, eu apliquei a receita da Bia Johnson e utilizo este pozinho. Basta encher naquele depósitozinho onde se põe o quadradinho, põe-se então este detergente. E é muito fácil de fazer. Isto é carbonato de sódio com ácido cítrico e sal. E pronto. Ok. Depois é só misturar e está pronto a utilizar. E não tenho, a minha louça está impecável, a máquina também, por isso... Está a funcionar. Sim. Depois, como abrilhantador, o vinagre serve perfeitamente como abrilhantador e o sal pode ser o sal tradicional, também funciona. Não é preciso ser um sal especial. Estão a ouvir em casa? Eu estou a apontar mais. Sim. Pronto. Depois, a maior parte das compras que eu faço é a granel. Ou seja, que é uma forma de utilizar o menos possível as embalagens de plástico. Por isso eu trouxe aqui, isto é só um exemplo. Eu levo os meus frascos, eles normalmente estão tarados, não é? Tenho aqui, por exemplo, o peso dele. E então eu coloco aquilo que eu necessito e depois voltam a pesar, retiram a tara. Não é? E pronto, e faço assim as minhas compras de quase tudo em casa. E implicam com isso? Ou... Assim, eu também compro em lojas, se calhar, mais direcionadas para o granel. Mas normalmente o melhor sempre é perguntar. Pronto. No caso, por exemplo, de algumas lojas, como por exemplo a Maria Granel, não há problema nenhum, porque estão mesmo habituadas aos frascos. Se por acaso forem a um mercado ou uma coisa semelhante, têm, por exemplo, estes aqui, e não é preciso comprarem, de certeza que têm este, por exemplo, este saco. É um saco que eu tinha de uns sapatos, não é? Lavo, e vão ao mercado e pedem 300 gramas, por exemplo, de feijão. Não é? Se for no mercado convencional, não tem mal nenhum. Eles colocam aqui, em vez de colocarem no seu saco. Ok. No saco de plástico que tem. Pronto. Estes são mais para a fruta, por exemplo, mas muitas vezes eu coloco tudo no saco, não há problema nenhum, não é? A fruta não se chateia uma com a outra, não é? Mas às vezes quando é necessário separar, por exemplo, levo estes sacos, dão sempre, depois se ficarem sujos, lava-se, não há problema nenhum. Feito, e dá para usar novamente. Exatamente. Os talheres, não é? Os talheres, sim, que eu já tinha referido. E depois em casa, eu também tenho aqui o guardanapo, mas em casa só utilizamos guardanapos de pano. Sim. Pronto, voltamos ao antigamente, né? Mas pronto, escusamos estar a gastar papel, embora muitas vezes já exista papel reciclado, mas vem sempre embrulhado em plástico. Pronto, por isso deixamos de utilizar. Dá ela por ela. Exatamente. Pronto, e depois temos aqui estas caixinhas que eu utilizo, por exemplo, para levar o lanche, para levar frutos secos ou o que quisermos, praticamente, bolachinhas que faça. E isto, por acaso, eu sou vegana, não é? Mas em casa o meu namorado não é. Então isto é muito útil, por exemplo, quando vou comprar queijo. Ok. Então eu peço o queijo, por exemplo, queijo fresco, coloco aqui, é fácil, e trago para casa. Como isso, podia ser um bolo ou podia ser qualquer coisa. Sim. É muito interessante. Sim, mas qualquer tupperware serve. A questão é que, como é aço inox, vai ter uma vida um bocadinho maior. Também penso um bocadinho nisso quando compro as coisas. É comprar de forma a que vá durar o máximo de tempo possível. E isto aqui? Pronto. Nesta parte é mais a parte da casa de banho. Isto são os discos, não é? Que eu utilizo. Nós temos os discos de algodão. Sim. Para tirar a maquiagem ou até para limpar simplesmente a cara. E eu utilizo estes que são de algodão. E tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito, depois lavamos também. E volta só a usar. Exatamente, são sempre reutilizáveis. Aqui, eu se calhar peço que me passe também ali o Eco Cup. Não, aquela coisinha de borracha. Esta foi, se calhar, uma das descobertas melhores que eu fiz, que é o Eco Cup.
isto é mesmo para as senhoras, isto é uma conversa de senhoras. Exatamente, veio ao programa certo. Exatamente. Então, isto aqui é o copo menstrual. Quando nós estamos com a menstruação, é o que eu utilizo em vez de tampões ou de pensos higiênicos. Os pensos higiênicos são altamente... fazem mesmo muita poluição. Os tampões fazem-nos muito mal, cada vez mais isso está descrito pelos ginecologistas. E o EcoCup é ótimo porque, primeiro, dura mais ou menos à volta de 10 anos. Então imaginem só, se não quiserem falar da parte da sustentabilidade, da poupança que fazem, não é? Dos pensos que não utilizam, dos tampões que não utilizam, dura 10 anos e é isto que nós precisamos de utilizar quando estamos com a menstruação. Depois, para as pessoas que, por exemplo, têm um bocadinho de corrimento ou qualquer coisa, tem aqui estes pensos de pano, que depois são laváveis e reutilizáveis. Ok, muito bem. E mais? Temos aqui os Sim, cotonetes. Que exatamente. Pronto, os cotonetes... toda a gente tem em casa. Exatamente. E, infelizmente, algumas pessoas até os atiram pela sanita e não é, vão parar o oceano. O que é que acontece? Os cotonetes, ainda por cima, não estes, mas os ditos normais, o plástico deles não é também reciclável. Ou seja, vão estar sempre por aí e acabam sempre por parar às praias. É uma das coisas que mais se encontra nas praias, são cotonetes. É uma coisa estranha, mas é verdade. São os peixes. Sim. Não, infelizmente os peixes acabam por também comer e morrer, tartarugas e tudo mais. Cada vez aparece mais em documentários e pronto. Neste caso, estes cotonetes são em bambu. Por isso, eles acabam por se biodegradar. E depois temos para aqui, que eu não sei o que é, mas vou passar tudo para aí. É melhor. Para a Filipa mostrar. Pronto. Espera aí. Então, esta parte... Está com frio? Não. Tem as mãos frias. Eu tenho normalmente as mãos frias. Pronto. Então, aqui aquilo que temos... Tem aqui uma loja. Tem uma loja. O que nós temos, por exemplo, aqui, como é o caso dos cotonetes, os cabos das escovas de dentes não são também recicláveis. Ou seja, durante 200 anos elas vão continuar, nós deitamos fora e acabamos por esquecer aquilo. Mas a verdade é que elas continuam. Neste caso, nós temos uma escova de bambu, por acaso é de uma marca portuguesa, o que não é comum, por isso é ótimo. E não há perigo nenhum porque elas vai-se automaticamente compostar. Por isso é ótimo. Depois vou passar aqui para a minha pasta de dentes, que é sólida, de forma a não ter a embalagem. Eu utilizo sólido. Basicamente aquilo que temos que fazer é dar uma trinca ou até tirar um bocadinho e fazemos como se fosse uma outra comum. Okay. A mesma coisa aqui. Temos o shampoo sólido, que giro. Que é o que eu utilizo. Funciona da mesma forma, mas não estamos a utilizar mais uma embalagem. Então estamos a ver que é possível fazer a substituição. Sim, sim, é possível. É possível. Cada vez há mais pessoas a fazerem, porque nós próprios podemos fazer, mas eu sou sincera, não tenho tempo para o fazer, então opto por procurar pessoas que o façam, ou então empresas que já existem em Portugal, que fazem todas estas coisas sólidas e que assim não estão a utilizar embalagens.